Amém, graças a Deus. Depois desse momento aí de louvor e adoração, nós queremos nessa hora elevarmos, a nossa atenção ao Senhor, colocar o nosso coração, colocar a nossa mente diante de Deus, pedir ao Senhor que venha falar ao nosso coração. Deus tem uma palavra para o seu coração. Nós queremos então falar sobre esse tema tão importante para as nossas vidas, É verdade que todos nós desejamos, uma família feliz, A gente deseja ter uma família abençoada, Nós queremos ter uma família bonita, Uma família forte, Cada um de nós aqui tem esse desejo, eu tenho certeza disso, Muitas pessoas em busca da felicidade, elas gastam até muito dinheiro, Elas usam dos seus recursos financeiros em busca da felicidade. Algumas vão colocar a sua alegria numa compra, achando que um carro do ano, um carro zero, vai lhe proporcionar felicidade. Outros vão colocar a alegria deles na compra de uma casa, pensando que ter a sua casa própria, uma casa de praia, uma casa no campo, vai ser aquilo que vai trazer felicidade para a sua vida. Outros vão achar que a felicidade está numa cirurgia plástica. Não, preciso fazer uma cirurgia plástica, preciso mexer no meu nariz, Preciso mexer na minha orelha, me incomoda, eu vou ser feliz se eu não tiver mais essa orelha, eu tenho que fazer uma cirurgia, então coloca-se dinheiro para fazer uma cirurgia. E vivem muitas pessoas num ciclo, vicioso à procura da felicidade, à procura da família perfeita, à procura da família feliz. Muitos de nós, eu tenho certeza que aqui no nosso culto, aqui nessa noite, muitos de nós, sonhou em ter uma família feliz. Muitos de nós sonhou em ter uma família. Tenho certeza disso. Tenho certeza aqui que você, como eu, um dia, passou pelo casamento, resolveu casar, glória a Deus por isso, Tá aqui o símbolo do casamento com a minha amada esposa Cristiane, a nossa aliança com Deus e a aliança que eu tenho com ela. Quando você decidiu casar, quando você decidiu ir até o altar e casar, eu tenho a certeza que na sua cabeça estava o sonho, o desejo de formar uma família que fosse uma família que lhe proporcionasse momentos de felicidade. Não é verdade? Tenho certeza que ninguém foi ao altar de Deus, ninguém foi lá assinar um papel, um termo de casamento, se fazer uma promessa diante de Deus e diante da igreja, pensando o seguinte: não, eu vou casar para ser infeliz. Não, eu vou casar com essa mulher para que eu seja o homem mais infeliz da terra. Não, eu vou me unir a esse marido para que eu seja a mulher mais triste que existe na face da terra. É lógico que não, meus irmãos? Quando nós fomos ao altar, quando nós decidimos nos casar, o que estava na nossa mente, o que estava dentro do nosso coração vou me unir a essa mulher, ou você que é a mulher, vou me unir a esse homem, vou me unir a ele e eu quero ser feliz com ele. Eu quero ter uma família feliz ao lado dele, Ao lado dela, você aí que é homem. Não é verdade? Não é isso que passa pela nossa mente quando a gente vai até o altar? Então isso expressa o desejo que nós temos de, no casamento, de na família, nós sermos felizes, nós sermos realizados, nós termos uma família abençoada. Isso é o que passa pelo nosso coração quando nós decidimos casar. E por que nós pensamos nisso? Família é algo de Deus, meu irmão. A família é criação de Deus. Família nasceu no coração de Deus. E é por isso que o inimigo das nossas almas trabalha incansavelmente para poder destruir as famílias. Se tem algo que agrada o inferno, é uma família destruída.
Se tem algo que dá satisfação para o inimigo das nossas almas, o diabo e os seus anjos, é ver um casamento destruído. Acredito que se um demônio chegar no inferno dizendo que ele conseguiu gerar uma briga dentro de uma casa, se ele conseguiu destruir uma família, eu acho que esse demônio é até promovido no inferno. Eu acho que se ele chegar lá dizendo que ele conseguiu, ele vai subir um degrau lá no inferno, porque é algo que o inferno quer ver. O inferno quer ver famílias destruídas. O inferno quer ver marido brigando com a esposa, esposa brigando com o seu marido, filhos desobedecendo seus pais, os pais esquecendo dos seus filhos. O inferno quer ver essa bagunça numa família. Então, por que o inferno quer ver isso nessas famílias? Porque até o inferno reconhece que a família nasceu no coração de Deus. Ele sabe, o inferno sabe disso. Que a família é algo que está no coração de Deus. E nós vemos isso na palavra no momento em que Adão já estava lá cuidando dos animais, cuidando das plantas, né? Trabalhando ali. E de repente Deus olha para Adão e diz assim: não é bom que um homem esteja só. Lhe farei uma auxiliadora. Olha só. O próprio Deus viu Adão ali sozinho e disse: eu vou fazer uma auxiliadora para esse homem aí. Ou seja, a resposta de Deus para a solidão de Adão foi a criação da família. Olha que maravilha, meu irmão. A resposta de Deus para a solidão do ser humano foi a criação da família. Olha que coisa maravilhosa. Eu imagino Adão lá no Jardim do Éden. Adão olhava para um lado, tinha o leão, mas tinha também a leoa. Adão olhava para o outro lado, tinha o gato, e do lado do gato tinha quem? Tinha a gata. Aí Adão falava: vou olhar para trás, porque deve ter alguém sozinho como eu, né? Aí ele olhava para trás, tinha o cachorro e tinha a cadela. Aí Adão olhava para o outro lado, tinha o cavalo e tinha a égua. Estavam os animais todos com seus companheiros, companheiras, né? Com seus pares. Só ele que estava sozinho. Imagina como é que o Adão estava olhando para esse negócio, né? É um pouco engraçado, é claro que eu estou contando aqui para poder descontrair um pouco, mas é fato que Deus, ao observar Adão ali sozinho, o próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Então, perceba que a família é algo muito importante. E Deus trata a família com muito amor. Deus trata a família com muito zelo. Porque foi uma criação que veio do coração de Deus para todos nós. Se tem algo aqui que todos nós concordamos, eu tenho certeza disso, é aquela velha afirmação, que é a mais pura verdade. Famílias fortes, teremos uma sociedade forte. Famílias fortes, teremos uma igreja forte. Família forte, teremos um mundo forte. Então, nós vemos nessa afirmação o quanto é importante termos uma família forte para que possamos ver um mundo forte, um mundo melhor. Então, a palavra de Deus nos dá a direção para que possamos experimentar essa
verdade bíblica, ou melhor, para vivermos esta alegria de ter uma família feliz e abençoada. Então é na palavra que eu quero buscar com você nessa noite aquilo que Deus tem para nós, para que possamos alcançar resultados de uma família cheia do Espírito Santo. Amém? Quero convidar você então a abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 18. Já temos meditado muito nesse texto durante esse ano, o nosso tema que fala sobre ser cheio do Espírito. Amém? Já achou então? Efésios 5, verso 18. Diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também conto a vocês que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Até aqui, até o capítulo 6, verso 4. Meus irmãos, família é algo tão importante, e nós, sabendo disso, não podemos desconsiderar que não existe um modelo de vida fora de casa e outro modelo de vida dentro de casa. Não existe isso. A primeira coisa que nós temos que compreender quando lemos esse texto é o seguinte: o apóstolo Paulo, que foi escritor aqui desta carta à igreja de Éfeso, nós não podemos pensar que Paulo estava falando de um assunto no capítulo 5, verso 18, e começou a falar outro assunto a partir do verso 21. Muitos de nós pegamos a Bíblia e lemos esse texto, capítulo 5, verso 18 ao verso 20, e as nossas Bíblias aqui, elas têm um título, né? Um título em negrito, no final do verso 20, que diz: o lar cristão, marido e mulher. Esse tipo de título aqui, esse título aqui na Bíblia, nos leva a pensar que Paulo encerrou o assunto de ser cheio do Espírito Santo e começou a falar outro assunto, que é a família. Mas o que eu quero te ensinar nessa noite é: esse texto, meu irmão, não está dividido.
Esse texto, esse título, ele foi inserido tempos depois para que nós possamos, com mais facilidade, né, encontrarmos os textos para que, né, a gente não precisasse ficar ali folheando para um lado e para o outro, com mais dificuldade em achar alguns assuntos. Mas a verdade é que o apóstolo Paulo, ele fala sobre família no mesmo contexto em que ele fala sobre ser cheio do Espírito Santo. É um texto só. É uma sequência. Ou seja, a partir do verso 21, Paulo não está falando de um novo tema. Ele está expandindo aquele tema o qual ele já havia iniciado. E isso se torna evidente porque no verso 20, né? E no verso 21, ele fala sobre sujeição de uns para com os outros, assim como para Cristo. E no decorrer do texto, ele fala sobre sujeição de esposa a marido, sujeição de marido a Cristo, sujeição de filhos aos pais. Ou seja, Paulo, ele não acabou um assunto e começou outro. Ele fala sobre o mesmo assunto. Ele apenas expande aquilo que ele quer falar. Isso então já traz para nós a compreensão de que uma família feliz, uma família estruturada, uma família abençoada, é uma família que tem em cada um dos seus membros uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aleluia. Então Paulo diz, sejam cheios do Espírito. Quem é que tem que ser cheio do Espírito? O homem como marido, a mulher como esposa e os filhos. Paulo está ensinando então que é necessário cada um das nossas famílias serem pessoas cheias do Espírito Santo. Entenda isso nessa noite, meu irmão. Para que possamos ter essa família que sonhamos, para que possamos viver no meio dessa família que tanto almejamos, é necessário que cada um de nós sejamos pessoas cheias do Espírito Santo. Nós precisamos compreender que o nosso problema, o problema ao qual nós enfrentamos brigas, discussões, falta de entendimento, falta de carinho, falta de amor, grosseria, falta de respeito, infidelidade. Tudo isso e mais um pouco, talvez alguns aqui que estão me ouvindo estejam até passando por alguma dessas situações nesse momento. Precisamos compreender que esses problemas, eles são resultado de uma vida vazia, de uma vida sem o Espírito Santo. Esses problemas estão enraizados em nós, meus irmãos. Isso são coisas que é resultado do pecado em nós. O pecado estragou o homem. O pecado trouxe um problema para o homem. Então, resultado do pecado no ser humano é tudo isso que eu acabei de falar. Então, para vencermos esses problemas, para vencermos essas tentações que nos sobrevêm,
Torna-se então necessário uma vida cheia do Espírito Santo de Deus em nós. Nós vivemos com a afirmação de que o problema não é nosso. Normalmente, quando enfrentamos, um problema no casamento, muitas histórias, quando vêm à procura de nós, pastores, para ajudar os casamentos, normalmente vem alguém querendo dizer o seguinte: se é o marido que vem, o marido vem e fala: pastor, minha esposa é um problema. Ou quando é a esposa, ela chega: pastor, o meu marido é um problema. Pastor, o meu filho é um problema. Pastor, os meus pais são um problema. Nós temos muitas vezes dificuldade de reconhecer que o problema está em nós. Nós temos dificuldade de muitas vezes assumir as responsabilidades. Só vemos a falha do outro e não vemos a nossa. Eu chamo isso de síndrome do Adão. Síndrome de Adão. Quando Adão lá, depois, envergonhado de ter cometido um pecado errado, e ele não quer assumir a culpa. Ele não quer dizer que ele teve a responsabilidade de comer daquele fruto que não podia. E ele disse para Deus: a mulher que tu me deste. Ou seja, Adão estava colocando a culpa em Eva. Como se Eva tivesse aberto a boca dele e o tivesse obrigado a comer do fruto proibido. E essa síndrome está presente em nós hoje. Nós temos dificuldade de reconhecer os nossos erros e colocamos apenas a culpa no próximo. Mas o pecado, ele está em todos nós. Todos nós nascemos pecadores. O pecado entrou no mundo por meio de Adão. Mas a restauração, mas a nova vida também chegou até nós através de Jesus Cristo, morto e ressuscitado ao terceiro dia. Louvado seja Deus. E eu gosto de dizer isso porque eu não estou apenas falando aqui o nosso problema, mas eu estou aqui já apresentando a solução de Deus para esse coração pecaminoso, que é: nós precisamos nascer do Espírito. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E assim receberemos o Espírito Santo de Deus em nós. E a partir daí, devemos caminhar sendo cheios do Espírito Santo. E a Bíblia, então, nos aponta os resultados de uma família cheia do Espírito. Porque, veja bem, aqui diz o seguinte: esposas, que vocês se sujeitem ao marido de vocês como ao Senhor. Então perceba comigo que a esposa, ela auxilia o seu marido. Ela é uma mulher que, dentro da sua casa, toda a sua vida, ela é alguém que ajuda o marido a caminhar pelo lugar certo, a tomar as decisões certas. A esposa ajuda o seu marido a enxergar aquilo que ele não está enxergando. Ela cuida do seu marido para que ele não venha entrar nas furadas que a vida apresenta.
Agora, como é que a esposa vai conseguir ser essa mulher? Ela vai conseguir ser essa mulher se ela for uma mulher cheia do Espírito Santo. Agora, da mesma forma que ela se sujeita ao marido, a Bíblia diz que é assim como ela se sujeita ao Senhor. Então, uma esposa que não se sujeita ao Senhor, jamais ela vai conseguir ser uma boa esposa. Porque a Bíblia está deixando claro, é reflexo dentro de casa aquilo que ela tem como vida diante de Deus. Por isso que Paulo trabalha esse contexto. Não tem outro jeito para que isso aconteça. Só consegue de uma maneira, sendo uma mulher cheia do Espírito Santo. O texto continua então dizendo para os maridos: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha só que responsabilidade que Deus dá para os maridos. Amem as suas esposas, cuidem das suas esposas como Cristo ama a igreja, como Cristo cuida da igreja. No verso 29, diz assim na parte B: ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Paulo está dizendo que o homem tem que cuidar da mulher como ele cuida do seu próprio corpo. Assim como Cristo faz com a igreja. Veja a comparação que Deus deixa para nós, maridos. Que nós devemos amar as nossas esposas como Ele amou, ou Ele ama, melhor dizendo, a sua igreja. É cuidado. É provisão. É carinho. Ao ponto de Cristo, ao ponto da palavra dizer, assim como Cristo se entregou por ela. Você, marido, tem que fazer o seu melhor pela sua esposa, pela sua família. E você só vai conseguir fazer isso como? Se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa sem o Espírito Santo, meu irmão, é isso aí que a gente vê toda hora na televisão. Uma família, um marido, uma esposa sem Espírito Santo, é só você olhar as notícias aí que você vai ter um monte de exemplo. É marido que está dando facada em mulher. Entendeu? É mulher que está pagando para dar tiro em marido. É traição, é adultério. Entendeu? Ontem mesmo eu estava presenciando, uma pessoa me mostrou uma mensagem no telefone, não é da igreja. Uma mulher, um homem falando comigo, uma mulher que ele estava lá querendo ficar com ela, passar a tarde com ela, mas ela estava com um namorado, olha só. E ele trocando mensagem com ela. A mulher estava se lamentando, porque ela estava com o namorado e não podia estar com esse rapaz que estava falando comigo naquele momento. Olha só. Olha só, meu irmão. Sabe o que é isso? Resultado de uma vida sem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, quem não é cheio do Espírito Santo, não consegue viver em família. Não consegue ser fiel. Não consegue ser amável. Não consegue cuidar da sua casa. Uma pessoa vazia do Espírito Santo não consegue, irmão. É por isso que é um ambiente sem respeito. É um ambiente que só tem briga. Você tem alguma casa aí na sua rua que você passa e toda vez que você passa você só ouve gritaria, xingamento, falta de respeito? Você tem alguma casa aí? Porque tem casa, irmão, tem lugar que... Eu lembro que lá na minha rua, quando eu morava lá na rua, na casa dos meus pais,
era criança, tinha uma casa lá em cima, tinha uma casa que era certa. Todo dia era gritaria e xingamento. Todo dia. Pois é, sabe o que é isso? Vida sem o Espírito Santo. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós isso que está aqui no texto bíblico que nós estamos lendo agora. Amor, respeito, cuidado um para com o outro. Esposa, cuidando do marido. Marido, cuidando da sua esposa. O texto bíblico continua e fala com os filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e a sua mãe. Agora eu quero falar para você que é filho. E filho não é aquele que ainda não casou. Apenas. Se você tem aí o seu pai e a sua mãe viva, você ainda tem pai e mãe para honrar. É porque nós temos a tendência de acharmos que quando a gente casa, sai de casa, tem a nossa própria vida, né? E chega aí aos 40, 50, 60 anos, parece que as pessoas esquecem que a Bíblia diz que tem que honrar pai e mãe. Não, a Bíblia não colocou condição nenhuma, não. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Teu pai e tua mãe estão vivos? Honre seus pais. Honre seus pais. Você pode honrar os seus pais até mesmo depois da morte deles. Como é que é isso, pastor? Será que depois que seu pai ou sua mãe morreu, você começou a desonrá-los com os seus lábios? Até mesmo falando com outras pessoas? Você pode honrar seus pais até mesmo depois da partida deles. Mas olha, se eles estão vivos, você pode honrá-los de que maneira? Cuidando deles. E a Bíblia não coloca condição. Que condição? Quero dizer para você aqui nessa noite, olha, o seu pai e a sua mãe pode nunca ter merecido nada. Seu pai e sua mãe pode nunca ter feito nada por você. Seu pai pode não ter dado 10 reais para contribuir com a sua educação. Mas a Bíblia está dizendo, honra o teu pai e a tua mãe. Não é por merecimento. É por obediência, meus irmãos. Nós não merecemos e fomos salvos por Cristo. Se fosse por merecimento, o nosso lugar é o inferno. Então, Cristo não trabalhou conosco por merecimento. Ele pela sua graça, nos salvou. Então é pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pelo novo nascimento, pelo Espírito Santo de Deus que está em nós, que nós temos condições de honrar o nosso pai e a nossa mãe. A atitude do cristão é contrária ao mundo. O mundo diz assim, seu pai não fez nada por você? Esqueçam. Sua mãe te abandonou? Abandone-a. Seus pais não fizeram nada por você? Que eles, então, morram sozinhos, porque eles não merecem. Isso é o mundo que diz. Mas a Bíblia fala, para aqueles que nasceram de novo, para nós, filhos de Deus, para nós que somos cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz assim, honra o teu pai e a tua mãe. Agora me diz uma coisa, meu irmão, por que Paulo pega esse contexto de família, falando sobre ser cheio do Espírito Santo? Porque se não for pelo Espírito Santo, você não consegue honrar um pai ou uma mãe que te abandonou. Se você não tiver cheio do Espírito Santo, você não faz nada por um pai, por uma mãe que não fez nada por você. Por isso a importância do texto bíblico em dizer que para ter uma família feliz, o resultado de tudo isso é apenas tendo um coração cheio do Espírito Santo. Não há outra possibilidade, meus irmãos, nessa noite eu quero falar isso com você. O resultado de uma família feliz, o resultado de uma família abençoada que você quer, você só vai conseguir se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira. Pode ter muito dinheiro.
Muita gente com muito dinheiro divorciou. Muita gente com muito dinheiro, um matou o outro. Muita gente com muito dinheiro se destruiu. Não é a educação que eu digo diplomas universitários, que vai fazer uma família seguir em frente. Muitas pessoas com muito estudo, muitos diplomas, entraram pelas guerras do casamento e se separaram. Um dos casamentos mais vistos em todo o mundo foi o casamento de Lady Di, né? Foi um dos casamentos mais vistos em todo o mundo. Ninguém acreditava, ninguém pensava na possibilidade daquele casamento dar errado. Afinal, dois jovens bonitos, dois jovens com muito dinheiro, dois jovens com educação, a melhor educação que uma família podia oferecer. O mundo não pensava na possibilidade daquele casal se separar. No entanto, o que a história mostrou? No entanto, o que está registrado nas páginas da história? Um casamento falido. Um casamento de infidelidade. Não é dinheiro, meu irmão, não é dinheiro, não é diploma. Não, é pelo Espírito Santo de Deus que você tem uma família feliz. Bota isso na sua cabeça. Alô, maridão, seja cheio do Espírito para que você possa honrar sua esposa, cuidar dela, cuidar dos seus filhos. Sexta-feira agora eu pude fazer um passeio simples com a minha família. Estava aqui em casa, aí falei com a minha esposa assim, bota uma roupinha aí que a gente vai sair pra fazer um lanche. Aí minha esposa ficou toda animada, falou que era uma noite de surpresas, né? Fui aqui perto de casa mesmo, fizemos um lanche. Investi a riqueza de R$31. R$31. Eu sei que para muitos aqui, nesse momento, R$31 é muito, né? Pandemia, pessoas sem emprego. Mas eu tenho também certeza que para muitos, R$31 aqui é pouca coisa. E você poderia também investir os R$31 na sua família. São coisas simples, meu irmão, que fortalecem a família. São atitudes simples, que a sua família cresce, se torna mais amável, seus laços se tornam mais estreitos. Então, façamos a nossa parte. Se nós formos pessoas cheias do Espírito Santo, com certeza, você, marido, vai cuidar melhor da sua esposa. Você, esposa, vai auxiliar melhor o seu marido. Vocês, pais, vão dar mais atenção aos seus filhos, cuidar melhor deles, se dedicar mais a eles. E vocês, filhos, vão ser mais obedientes em honrar mais os seus pais. Vocês podem cuidar melhor dos pais de vocês. Vocês podem não deixar seus pais abandonados, isolados. Quantos estão aí sozinhos, não recebem nenhuma ligação dos seus filhos? Isso não é honrar, meu irmão. Honrar é cuidar, é amar, é se dedicar por ele, por ela. Então que essa palavra possa entrar no seu coração. Você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, para que a sua família seja uma família feliz, abençoada, frutífera e próspera. Em nome de Jesus. Amém.